Muito bem. Então, eu e a Alessandra vamos fazer a correção da avaliação. Como se tiver alguém online com a gente está conectado ao vivo, se tiver alguém online que quiser fazer perguntas, eu vou pedir só para no final de cada pergunta, pare e me faz a pergunta, tá bom? Para não interromper o raciocínio, que aí a gente consegue finalizar num tempo bom, até para quem vai assistir depois. Então vamos começar do começo, né? A primeira questão 1, tinha 5 itens. Já peço desculpa pela letra, tá? São 5 inequações. Então vamos fazer uma por uma. Então é 1. Primeira inequação é... Minha letra já melhora, tá, gente? No começo eu sempre feio assim. 7x mais 3 menor ou igual a 3x menos 2. Bom, então lembrando, para você resolver uma inequação, você vai fazer quase todas as manipulações que você faz para resolver uma equação, como se fosse um sinal de igual aqui, com algumas exceções. Quais são as exceções? Se você multiplicar a equação inteira por menos 1, você vai inverter o sinal que está aqui. E se você elevar a equação inteira a menos 1, quer dizer, trocar o numerador com o denominador dos dois lados, você também vai inverter o sinal que está aqui. Essas são as duas exceções. E quando a gente for trabalhar com módulo, tem que lembrar que o módulo significa que o que está dentro do módulo pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, na verdade, quando você tem módulo, você tem mais de uma inequação ali dentro. Não é o caso ainda. Então, vamos começar daqui mesmo. Vamos isolar tudo que tem x para um lado, tudo que não tem para o outro. Então, fica 7x menos 3x menor ou igual a menos 3 menos 2. Aqui dá 7 menos 3, 4. 4x menor ou igual a menos 5. Eu vou passar o 4 dividindo. X menor ou igual a menos 5 quartos. Só isso. Então, eu posso dar a solução dessa forma. Eu posso dar a solução também na forma de conjunto, que é aquela que eu digo assim, x pertence, que é esse e compridinho, a um intervalo que é, bom, são todos os números menores ou iguais a menos 5 quartos. Então, se eu fizer aqui a reta dos números reais, positivo para lá, negativo para cá, com um zero no meio, em algum lugar para trás aqui tem o menos 5 quartos, e eu estou dizendo que são começando dele, então bola fechada, para trás. Então qual que é o intervalo? Ele é aberto no menos infinito e no menos 5 quartos ele é fechado. Tá bom? Alguém conectado quer fazer alguma pergunta? Acho que não, né? Acho que só estamos nós dois por enquanto, né, Alessandra? Por enquanto, só nós dois. Tá bom. Então vamos para a próxima. A próxima é... Então é 1, 2. 1 sobre x... Eu vou ter que pôr meu óculos, peraí. Eu comecei a fazer sem óculos. Não estou enxergando de longe na tela. 1 sobre... X menos 6. Obrigado. X menos Imagina. 6. Por isso que vocês me veem gravar aula de óculos, viu, gente? Senão eu não enxergo na tela. 1 sobre 2x menos 7. É isso. Então vamos pensar, né? Aqui, gente, o meu primeiro instinto pode ser multiplicar em cruz, mas eu preciso tomar cuidado, porque isso vai cair numa das operações que é diferente nas inequações. Porque o que isso aqui está me dizendo, né? Quando que uma coisa é pequena? Isso aqui está me dizendo que esse lado é menor do que o outro. Quando que uma coisa é pequena?
uma coisa é pequena quando ela é uma divisão por algo que é grande. É isso que está me dizendo. Então, eu estou dizendo assim, ó, isso daqui, essa fração, se ela é menor do que qualquer coisa que esteja do outro lado, quer dizer que o que está aqui embaixo é grande. E o que tem do outro lado? Tem uma outra fração também. 1 sobre 2x menos 7. Então, dizer que essa fração inteira é maior do que o que está na esquerda, porque isso aqui é a boquinha do maior agora, né? É a mesma coisa que dizer que eu estou dividindo por algo pequeno. Em outras palavras, se eu inverter dos dois lados, vai ficar x menos 6, alguma coisa aqui no meio, 2x menos 7. Eu passei os dois para cima, né? O que eu fiz? Só para deixar claro. Eu elevei os dois lados a menos 1, que é a mesma coisa que inverter os dois lados. Quando eu faço isso, lembra, se esse lado aqui é menor, quer dizer que eu estou dividindo por algo maior. Se esse daqui é maior, quer dizer que eu estou dividindo por algo menor. Ou seja, o sinal inverteu. Oh, perdão. Eu falei que inverteu, mas não inverti. Pronto, agora inverteu. O sinal inverteu. Então, não precisa passar por todos esses passos, basta lembrar que quando você eleva a menos 1, quando você inverte dos dois lados as frações, tem que mudar a boquinha do sinal. E agora daqui ficou igual ao outro, né? Isola tudo que tem x para um lado. Então, x menos 2x. Isso daqui tem que ser maior que menos 7 mais 6. Aqui ficou 1 menos 2, que é menos 1. E tem que ser maior a menos 7 mais 6, que é menos 1 também. Agora, eu vou multiplicar dos dois lados por menos 1. Mesma coisa. Se eu multiplicar dos dois lados por menos 1, eu preciso virar a boca do sinal. X é menor que 1. Acabou. Por que eu inverto o sinal aqui? Porque quando você fala de número negativo, e é isso que está acontecendo aqui, quando você fala de números negativos, lembra, no número negativo, quanto menor o número, maior ele é. Menos 1 é maior do que menos 10. Então, quando eu multiplico por menos 1, eu estou trocando todos os positivos por negativos e vice-versa. Então, o que eu fiz foi trocar quem é maior com quem é menor. Portanto, eu preciso inverter o sinal. E aí, na forma de intervalo, basta dizer que x pertence ao intervalo que é aberto no menos infinito e é fechado no 1. Aberto, Gustavo. Oi? Aberto. Aberto. Perdão, aberto porque é menor, né? Obrigado. É aberto, É. aberto. Porque não tem igual aqui. E uma coisa também nesse exercício, Gustavo, as restrições estão fora desse intervalo. Então a gente nem precisa citar elas, né? Exatamente. Porque lá no x menos 6, o x tem que ser diferente de 6, para não dar zero. Eu ia falar isso No- agora. Ah, tá, entendi, desculpa. Não tem importância. Eu ia falar isso agora. Porque por uma questão de método, a gente resolve aí na equação e aí depois a gente tem que ver as restrições. A Alessandra está certíssima. Que é, não pode dar zero nem aqui nem aqui. Portanto, aqui embaixo, x tem que ser diferente de 6. E aqui, qual que é o número que vezes 2 dá 7? É 7 meios. Então, x tem que ser diferente de 7 meios. Esses dois caras são positivos, porém eles são maiores do que 1. Né? 6 é obviamente maior do que 1 e 7 meios é 3,5, que é maior do que 1. Então não tem que fazer nada, a solução já é essa. É isso aí, Alessandro. Obrigadão. Imagina. Desculpa te interromper. Não, você não me interrompe, você é minha parceira, pode falar. A gente tá fazendo isso aqui juntos. Ok, então vamos pro próximo. Um, 3. Agora é módulo de 7x mais 11, desculpa a letra, gente, menor ou igual a 12.
Ok, quando tem módulo, é sempre igual. Você substitui o módulo por um parênteses com mais ou menos. E escreve de novo. Pronto. Isso aqui. O módulo significa que, na verdade, é como se tivessem duas inequações. Nós vamos abrir ela em duas. Uma é com o sinal de mais. Então fica 7x mais 11 é menor ou igual a 12. E a outra é com o sinal de menos. Então fica menos 7x menos 11 menor ou igual a 12. Ok? O que pode piorar aqui? Pode piorar quando tiver módulo de um lado e do outro também. Aí são 4 equações. Você tem que pôr mais ou menos e fazer mais com menos com mais, menos com menos. Cada módulo duplica o número de inequações que você tem. Você tem que fazer todas as combinações. Então vamos fazer a primeira positiva. Eu vou marcar com um maisinho aqui para eu lembrar. Não tem muito o que fazer. 7x menor ou igual a 12 menos 11. Portanto, 7x menor ou igual a 12 menos 11 é 1. Ou seja, x menor ou igual a 1 sétimo. Agora com o menos. Menos 7x menor ou igual... perdão. Eu já tinha pulado aqui, né? Porque aqui eu pulei. Aqui eu fiz direto, eu já passei o 11 para o outro lado. Vamos fazer, ó. Menos 7x, passo o 11 para o outro lado. Menos 7x menor ou igual a 12 mais 11. Portanto, menos 7x menor ou igual a 23. Agora, presta atenção. Se fosse uma equação, o que eu poderia fazer aqui? Pega o menos 7, passa dividindo. Dividir por um número negativo é a mesma coisa que passar o número inteiro ficar negativo. Mas na inequação eu não posso fazer isso. Eu preciso lidar com esse sinal de forma separada. Eu vou multiplicar tudo por menos 1. Senão dá errado, gente. Multiplicar tudo por menos 1. E aí vai ficar 7x, inverte o sinal, maior ou igual a menos 23. E agora eu vou passar o 7 dividindo. Então, x maior ou igual a menos 23 sobre 7. Gustavo, eu resolvi de um jeito diferente, mas a resposta deu exatamente a mesma. Deu igual. O que eu fiz? Eu coloquei que, na verdade, né, você tem um módulo aí, ele tá maior ou igual a 12, eu coloquei que esse 7x mais 11, ele tem que ser maior ou igual a menos 12. E aí eu resolvi as três. E dá exatamente a mesma forma. Eu peguei pelo livro, o livro explica dessa forma. Uhum. Aí eu fiz e dá certo também. Claro, porque você já inverteu aqui e jogou o menos para o outro lado. Que dá na mesma. Aqui no começo, bom que você falou isso. Então, aqui no começo, eu peguei esse menos que estava na frente do parênteses e distribuí. Por isso que ficou assim. Mas eu podia ter já multiplicado por menos 1 aqui. Aí esse menos passava para o outro lado e invertia a boca do sinal já logo de cara. Certo? E aí aqui ficava igual. Ficava 7 mais 11, só que aí ficaria maior ou igual a menos 12. E dali para frente ficaria igual. Né? E chega no mesmo resultado. Belezinha. E aí, gente? Aí eu tenho que o x
tem que ser menor do que 1/7. Então vamos pensar na reta dos números reais. Quando fica meio complicado, põe um 0 aqui. 1/7, onde quer que seja, é positivo. Está aqui, 1/7. E menos 23/7, onde quer que esteja, é negativo também. Então eu estou falando que tem que ser maior do que esse, maior ou igual a esse, bola fechada por causa do igual, e menor ou igual a esse. Então bola fechada, menor ou igual. Ou seja, o intervalo é esse aqui. Portanto, a solução é x pertence ao intervalo fechado de menos 23/7 até 1/7 fechado. É isso aí. Podemos ir para o próximo. Lembrando, gente, que essa lousa está disponível para vocês. A gente compartilha o link. Quem não está na aula agora não recebe o link, mas eu ponho lá no Moodle depois. E vocês têm acesso para poder passar folha por folha e ver de novo o que eu fiz, tá? Só não consegue editar, porque senão o amiguinho chega depois e não vê o que eu fiz. Então, o próximo é 5x menos 3 maior que módulo de x mais 1. De novo, a gente substitui o módulo por um parênteses com mais ou menos. Ok? E aí a gente divide em duas. Então a primeira fica 5x menos 3 é maior do que mais x mais 1. E a outra fica 5x menos 3 é maior que menos x menos 1. Eu fiz a distributiva do menos para os dois aqui. Então vamos resolver cada uma individualmente. Primeiro aqui veio do mais, que é a de cima. Então 5x menos 3 tem que ser maior do que x mais 1. Só copiei, tá? Põe tudo que tem x para um lado. 5x menos x, que passei para cá, tem que ser maior do que 1 mais 3. 5 menos 1, 4. 4x tem que ser maior, 1 mais 3, 4 também. Passo o 4 dividindo, é tudo positivo, né? X maior que 4 sobre 4, que é 1. Agora eu vou fazer a outra que nasce do menos, que é essa daqui. Quase igual, mas nós vimos que do outro lado ficou tudo negativo. Então aqui fica 5x mais x, que agora ele passou para o lado de cá. Deixa eu fazer um sinal de maior melhorzinho, porque o de cima ficou bem feio. Aliás, deixa eu corrigir. Tem borracha, né? Não tem por que deixar feio assim. E aí, onde já tinha o menos 1 fica, e esse menos 3 passa para cá como mais 3. Então, aqui dá 5 mais 1, 6. E aqui 3 menos 1, 2. Está tudo positivo, não precisa inverter nada. Só fica x maior que 2/6, que é a mesma coisa. Vou fazer aqui embaixo. Simplificando, divide por 2 em cima e embaixo. X maior que 1/3. Esse aqui é interessante. Porque se a gente olhar agora na reta dos reais, os dois são positivos, né? Então põe o 0 para cá, nenhum negativo me interessa. O 1 está em algum lugar aqui, e essa solução está me dizendo que é bola aberta no 1. Tá vendo? Maior do que o 1 satisfaz essa equação. Então, bola aberta do 1 para frente. Daqui para lá, satisfaz essa equação. Só que 1/3 é menor do que 1. Você dividir em 3 aqui, ó. 1 dividido por 3, 1/3. 1/3 está aqui. E aí isso aqui está me dizendo que bola aberta aqui para lá
também satisfaz essa equação. E aí? Aí você tem que considerar o que satisfaz as duas Isso. equações. Isso mesmo. Então, esse cara aqui, ele é suficiente para satisfazer as duas. Porque ser maior do que 1/3, tá vendo? Quando você é maior do que 1/3, não é? Por exemplo, se eu colocar, pensa no número 2/3, que é esse aqui. Ele tá aqui, não tá? 2/3. Se eu substituir ele ali, tem que satisfazer também, por causa dessa resposta. Certo? Tudo que é de 1/3 para frente satisfaz. Então, mas aí no caso, a resposta que satisfaz é o x maior que 1, porque aí ele pega as duas equações. Se você pegar x maior que 1/3, você não satisfaz um pedaço. Certo? Então, essa que é a discussão. Então, é Eu só... entendo que você não pode pegar x maior que 1/3, porque se você pegar lá 2/3, por exemplo, ele não satisfaz a positiva. Ele não satisfaz a positiva. É Ele isso não aí. satisfaz a positiva. Então, você tem que pegar x maior que 1, que daí ele satisfaz as duas, porque daí o 1, ele tá dentro de x maior que 1/3. Mas Isso aí. mas o 1/3 não tá dentro de x maior que 1. Perfeito. É isso aí. Não basta satisfazer só uma, tem que satisfazer as duas. Certo? Então, se eu colocar qualquer um aqui no meio, não tá satisfazendo a segunda. Portanto, a solução que satisfaz as duas ao mesmo tempo é bola aberta daqui para lá. Não inclui nem o próprio 1. Certo? Ou seja, é só essa daqui. X pertence ao intervalo aberto em 1 e aberto em mais infinito. É isso aí. Então vamos para o último desse aqui. Um, 5. Deixa eu ver aqui que a letrinha tá pequititinha. É módulo. Epa, já fez o módulo torto. Módulo de 3 menos 3x dividido por 1 mais 2x menor ou igual a 5. É isso mesmo, Alessandra? Eu li direito? Tá tudo meio torto, mas eu vou arrumando. Então essa daqui, de novo, substitui o módulo por um parênteses. Isso aqui é mais ou menos 3 menos 3x dividido por 1 menos 2x menor ou igual a 5. Aí eu vou seguir a ideia da Alessandra, lá do outro exemplo. Eu vou separar em duas. Uma para o mais e uma para o menos. Só que eu já vou fazer assim. A do mais não muda nada, é só copiar. Então, a do mais é 3 menos 3x dividido por 1 menos 2x menor ou igual a 5. E a do menos, ao invés de pegar esse menos e distribuir aqui, eu já vou multiplicar a equação inteira por menos 1 e passar esse menos para o outro lado. Aí aqui vai ficar menos 5, só que eu pago o preço de inverter a desigualdade. Então fica 3 menos 3x sobre 1 menos 2x maior ou igual a menos 5. Assim fica mais fácil de lidar.
E aí vamos resolver cada uma separadamente. Então vou começar da primeira aqui. Vamos começar daqui. Nasceu do sinal de mais. 3 menos 3x sobre 1 menos 2x menor ou igual a 5. Pego de baixo e passo para cima multiplicando. Não mexo em nada mais, não muda esse aqui de lugar não. Tá? Só pego de baixo e passo para cima multiplicando. Só isso que eu vou fazer. Então fica 3 menos 3x, continua sendo menor ou igual a 5, que multiplica tudo que estava lá embaixo, 1 menos 2x. Faz a distributiva aqui, então fica 3 menos 3x, que já estava lá, menor ou igual, 5 vezes 1, 5, 5 vezes menos 2, menos 10. Isola tudo que tem x do mesmo lado, então fica menos 10x, menos 3x, que já estava aqui, menor ou igual ao 5, que já estava lá, e esse mais 3 passa como menos 3. Então, do lado de cada menos 13x, menor ou igual a 2. Agora, lembra, eu tenho que lidar com esse sinal de menos, então vou multiplicar a equação inteira por menos 1, vai ficar 13x, inverte, maior ou igual a menos 2. Passo o x para o outro lado, ou 13 para o outro lado, x maior ou igual a menos 2 sobre 13. Ok? Agora vamos fazer a outra que nasce do sinal de menos. Vou me dar um pouco mais de espaço, que tem uma folguinha aqui. Depois eu ponho a solução aqui em cima. Então é a mesma coisa que a gente usou a outra técnica. Fica 3 menos 3x. O lado esquerdo não mudou. Mudou o lado direito. Então é maior ou igual a menos 5. Passa esse aqui multiplicando. Então fica 3 menos 3x maior ou igual a menos 5, que multiplica 1 menos 2x. Gustavo, posso te interromper? Pode. Pode. Desculpa. Mas por que é menos 10? Não tinha que ser mais 10? Porque mudou de lado? Não é mais 10 menos 3x? Você sabe por quê? Porque o erro tá aqui, ó. Pera. Obrigado. Tá vendo esse mais? Eu troquei o sinal sem querer aqui, ó. É mais aqui. Aí aqui é mais. Ah, é mais. Era É tudo verdade. mais aqui. É mais aqui. E Tem é mais razão. aqui. Então aqui era mais e foi para lá menos. É, isso. Tá certo. Obrigado. Agora sim. Aí, Obrigada. aqui é mais também. Não, eu que agradeço. Então, 3 menos 3x maior ou igual a menos 5 vezes 1, menos 5. E aqui menos com menos mais, dá mais 10x. Então, passa para o lado de cá, fica menos 10x, menos 3x, maior ou igual a menos 5, e o mais 3 vira menos 3. Portanto, dá menos 13x, maior ou igual a menos 8, multiplica tudo por menos 1. 13x menor ou igual a 8, portanto, x menor ou igual a 8 sobre 13, ou 8 13avos. Então, nós temos x maior ou igual a um número negativo e menor ou igual a um número positivo. Tá fácil essa, né? Se a gente pensar no eixo dos reais, colocando zero aqui, negativos para cá, positivos para cá. Esse cara aqui é um número menor do que 1, mas ele é positivo. E esse daqui é um número menor do que menos 1, maior do que menos 1, perdão, né? Em módulo é menor. Ele é maior do que menos 1. E é negativo. E no fundo é só isso que importa. Porque isso quer dizer que como os sinais são de igual, a gente vai pôr bola fechada aqui e vai até o outro lado. Portanto, x pertence ao intervalo fechado em menos 2, 13 avos e também
fechado em 8 13avos. Ufa! Gustavo, posso falar uma dúvida? Claro! Ali, ó, no positivo. O menos 13x menor ou igual a 2. Uhum. Eu não poderia ter deixado, só ter passado o menos 13 pro outro lado? E aí eu não inverteria. Não, então não pode. Quando você troca. Porque assim, né? A gente faz isso nas equações Uhum. porque a gente se acostuma a fazer várias operações ao mesmo tempo. Quando você passa o menos 13 para o outro lado, o que você fez foi dividir dos dois lados por menos 13. E aí do lado de cada um e do outro lado dá o que você pensou, certo? Só que Certo. quando você multiplicar ou dividir por um número negativo, você precisa trocar a desigualdade. Tá. Entendeu? Entendi. Por isso que Entendi. eu separo, eu sempre recomendo separar o negativo. Trata do negativo separado da fração. Entendi. Porque no fundo são duas operações diferentes. Até você se Entendi. acostumar. Quando você se acostumar, você sabe que você passou para baixo um número negativo, você tem que inverter. E pronto. Entendi. Entendi. Obrigada, Gustavo. Imagina. Então tá bom, vamos pro 2. A questão 2 é para determinar o domínio, contradomínio e a imagem de três funções. Então, a primeira delas, então 2.1, é f de x igual a raiz quadrada de x menos 1. Ok. Então, o que é o domínio? Né? O domínio é tudo que eu posso pôr aqui dentro e que a operação feita ainda exista dentro dos números reais. O que me exclui normalmente essa condição? Raiz de número negativo não pertence aos reais e 1 sobre 0 também. 1 sobre 0 não pertence a ninguém, nem aos reais, nem a nenhum conjunto, tá? 1 sobre 0 é indefinido. 1 sobre 0 é indefinido, não é infinito, ok? A gente não viu limite nesse curso. Limite de 1 sobre 0 é infinito. 1 sobre 0 não existe. Não está definida essa operação. Nunca se esqueçam disso. Então, quem que é o domínio? São todos os valores de x que fazem com que essa raiz seja zero ou positiva. Então, para saber, basta pegar isso aqui e escrever sua própria inequação. Esse cara que está aqui dentro tem que ser maior ou igual a zero. Basta isso para garantir que eu tenho um domínio válido. Ou seja, x maior ou igual a 1. Como que eu escrevo isso em linguagem de conjuntos? Domínio Gustavo, melhor você apagar esse risco, senão o pessoal vai estar achando que é uma divisão. parece uma fração, né? É. Sabe o que eu estava pensando? Parece. Sabe que eu estava pensando a mesma coisa? Então, só Pronto. para o povo não confundir, porque às vezes o povo chega, né, Não? e Boa sugestão. não acompanhou, e aí, e aí vai falar que é uma divisão. Ó, o domínio é o conjunto de todo x pertencente aos reais, tal que x seja maior ou igual. Nossa, ficou feio esse maior ou igual. Maior ou igual a 1. Simples assim.
Ok? E aí, o contradomínio é o conjunto onde ele joga. Então, o contradomínio são só os reais. Ok? Então, o contradomínio é onde ele está jogando. É o conjunto de todo o número x pertencente aos reais. E escrever isso aqui é pleonasmo. Basta escrever isso, conjunto dos reais. Acabou. E a imagem, gente, a imagem não. A imagem são os valores possíveis. E aí você tem que se perguntar, se eu colocar qualquer número aqui de 1 para frente, o que eu obtenho na raiz? A raiz, como aqui o sinal da frente dela é positivo, e o resultado de uma raiz por si só, quadrada, né? Aqui está implícito que é um 2. Se fosse cubo, era outra história, tá bom? Para a raiz quadrada, está implícito que é um 2. É positivo também, raiz é sempre positivo. Então, positivo com positivo, positivo. Né? O mais aqui na frente, se fosse menos aqui, seria sempre negativo. Mas como é mais, é sempre positivo. Portanto, a imagem é o conjunto. E aí você pode usar o próprio símbolo F, é o conjunto de todos os Fs pertencente aos reais, tal que F seja maior ou igual a zero. Então, quando x vale 1 e pode valer 1, 1 menos 1 é 0, raiz de 0 é 0, começa no 0. Para qualquer outro valor, positivo. Só isso. Ok. Vamos para o próximo. 2.2. O próximo é a raiz cúbica f de x é igual a raiz cúbica de x menos 1. E agora, gente? Agora entra todos os reais, né? Porque raiz ímpar, Exatamente. chama, né? Quando É você raiz, multiplica um número negativo. Hã? raiz ímpar. É raiz ímpar. É raiz ímpar mesmo, chama. Uhum. Se você tiver raiz de menos 27, por exemplo, né? Você vai pegar lá menos 3, que multiplica por menos 3, que vai dar mais 9, que multiplica por menos 3, que vai dar menos 27. Então, é possível ser negativo. Exato, gente. Não tem, não tem barreira aqui, né? Não tem barreira. Então, é o que a Alessandra falou. Se eu tenho raiz cúbica de menos 27, que número que é esse? Né? Quem que seria a raiz cúbica de 27? É 3 vezes 3 vezes 3, certo? Se fosse positivo. Raiz cúbica de menos 27 é simplesmente menos 3 vezes menos 3. Porque eu tenho 3 sinais de menos, menos com menos dá mais, com o terceiro menos dá menos de volta. Certo? Então, a história de que a gente não pode tirar raiz de números negativos é só quando o expoente da raiz é par. Porque um número par de sinais de menos sempre vai dar mais. Ou seja, não tem nenhum número que a raiz. Não tem nenhum número que é elevado a uma potência par de negativo, portanto não vai existir a raiz do negativo. Mas não é o caso aqui, tá bom? Então eu posso substituir qualquer número aqui dentro. Então o domínio. Domínio são todos os reais. O contradomínio é o óbvio, são todos os reais de novo. E a imagem, agora não, né? Porque, não, deixa eu pensar. Não, né?
É os reais também, né? Porque ele pode dar negativo. Ele pode dar negativo também. Ele pode dar uma resposta negativa, então entra tudo. É isso aí. São todos os reais também. Bom? Belezinha. Último dessa questão. Questão 2.3, que é f de x igual a 1 sobre x menos 1. Bom, a única condição aqui, que aqui embaixo não pode ser zero, então você aplica essa condição. Escreve, x menos 1 tem que ser diferente de zero. Passo 1 para o lado de lá, x tem que ser diferente de 1. Acabou. E a única coisa que você não pode fazer aqui é essa operação. Então, quem é o domínio? Então, o domínio é todo x pertencente aos reais, dado que x seja explicitamente diferente de 1. Não pode ser 1. É todo mundo menos 1. Se eu fosse representar isso aqui na forma de uma reta dos reais, você põe um 0 aqui, você põe um 1 aqui, você põe uma bola aberta no 1, e aí você pode circular todo mundo para mais infinito e para menos infinito. O contradomínio é a projeção só desse conjunto, então é sempre os reais. O contradomínio eu pedi, gente, mas ele é óbvio em todos esses casos aqui. Porque a gente não está trabalhando com outro tipo de conjunto. E a imagem também vai ser todos os reais nesse caso, né? Que não tem nenhum número que isso daqui não alcance. Tá bom? Simples assim. Questão muito conceitual. Mais conceitual do que qualquer outra coisa. Bom, questão 3. Também com 3 itens. É uma questão simplesmente de pôr na calculadora, gente. Só isso. Então a questão 1 é 3,1 f, uma função f de x, que é x² mais x menos 1. Calcule essa função em 3 valores de x. Em 5 valores, na verdade. Que são menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. É só isso. Então vem aqui, ajuda a fazer uma tabelinha, não é obrigatório, mas ajuda. X, f de x, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. E nós vamos calcular. Então, do lado de cá, menos 2 eu vou substituir, vai ficar assim. Menos 2 ao quadrado, mais menos 2, menos 1. Isso aqui dá menos 2 ao quadrado é 4, mais com menos, menos, 4 menos 2, menos 1. 4 menos 2, menos 2 menos 1 dá menos 3. 4 menos 3, 1. O primeiro resultado é 1. Vou fazer de novo. O bom de números inteiros assim é que não precisa nem de calculadora. Então aqui, menos 1 ao quadrado é 1, mais com menos, menos 1. O menos 1 que já estava lá. 1 menos 1 é 0, sobra um menos 1 extra. Então, deu menos 1. Agora 0. 0 ao quadrado mais 0 menos 1 é só menos 1. O resto não era nada para começo de conversa. Ó, deu menos 1 duas vezes. Agora 1. Então, 1 ao quadrado mais 1 menos 1. 1 menos 1 é 0. Vai embora. 1 ao quadrado é 1 mesmo. Apareceu outro 1. Ó, 1, menos 1, menos 1, 1. E aqui, agora 2. Então, 2 ao quadrado, mais 2, menos 1. Isso dá
4 mais 2 menos 1. 4 mais 2, 6 menos 1, 5. Acabou. Era só isso. Por quê? Se você sabe fazer isso, você está a um passo de fazer um gráfico. Então, na verdade, eu não pedi para fazer gráfico. Mas, se eu pedisse para fazer gráfico, você marcaria aqui esses pontos. Não vai dar muito certo aqui nesse espaço, porque o meu espaço está pequeno. Gustavo, 0. mas eu acho que mesmo você não pedindo, eu acho interessante a pessoa fazer para a pessoa entender se tem uma lógica, entendeu? Eu Por não... exemplo, eu Pode falar. fiz e coloquei no GeoGebra para ver se batia o gráfico também, que é uma forma também de você ver se você fez certo ou não. Uhum, é isso aí. Eu não cobrei 2, 3, 4, 5. Eu não cobrei, mas é o que a Alessandra falou. Se você fizer, então, ó, no menos 2 é 1. Então, no menos 2, que está do lado de cá, faltou o sinal de menos. No menos 2 tem que valer 1, que é aqui em cima. Depois, no menos 1, tem que valer menos 1. Menos 1. É aqui. Depois, no 0, tem que valer menos 1 de novo. Então, aqui no 0 tem que valer menos 1 de novo. E aí, no 1 vale 1. E no 2 vale 5. Eu liguei a grade no fundo, não que eu tenha usado muito bem, mas isso aqui é para mostrar que esse gráfico, bom, a gente sabe, é uma função de segundo grau. Ele vai ser uma parábola. Né? Ele é igual dos dois lados. Tem como se tivesse um espelho em algum lugar. Esse espelho, baseado nesse menos 1 e menos 1 aqui, esse espelho está aqui no meio, exatamente em meio, ok? Porque ele é simétrico aqui e aqui, então é como se tivesse um espelho, e tudo que faz para o lado de cá faz para o lado de lá. Ok. Gustavo, posso só voltar no exercício, no último exercício da questão 1? Você trocou um sinal no começo. Em qual? No último exercício da questão 1. Da questão 1? Você ali, ó. Isso, esse 1,5 aí, ó. No negativo, ele é 1 mais 2x, tá vendo? Aí dentro do teu parênteses, você colocou 1 menos 2x. E aí Eu fiz de novo? fez. Não creio E nisso. aí dá a resposta daí dá diferente, entendeu? Claro que dá diferente. Não, dá mesmo. Pois é. Ainda bem que eu tenho a Mas eu não Alessandra sei se você aqui quer comigo. corrigir agora ou você quer deixar pra corrigir depois. Não sei. Não, vamos corrigir Desculpa agora. te interromper, Gustavo, perdão, mas Não, só pra não ficar. Eu não sei se você consegue alterar aí, que daí fica. consigo. Não, vai dar outra resposta totalmente. Você errou a mesma coisa Não, eu tava doido. no enunciado, assim. Você sabe o que é isso? Se eu te Ah. contar, é porque originalmente, então é aqui que vai mudar, gente. Vou até fazer em vermelho. Originalmente era 1 menos 2x, eu mudei na última hora. E aí eu tenho o gabarito original inteiro na cabeça. Entendi. Então menos 5 aqui dá menos 1. Aí menos 5 vezes o 2x dá menos 10. Então aqui, vou apagar. Dá menos 10. O menos 10 passou para cá como mais 10. E agora não compensa corrigir nada. Agora nós vamos apagar. Não compensa corrigir nada. Ok. Passou para cá como mais. Então, mais 10 menos 3 dá mais 7x. Maior ou igual a menos 8. Então, agora não precisa multiplicar por menos 1. X maior ou igual a menos 8
sétimos. Ok? Então agora nós vamos precisar da reta real. E sabe o que é o pior, Alessandra? É que eu tenho um PDF com o gabarito inteiro aqui, mas eu não consigo ver, fica atrás. Ah, tá. Entendi. Fica atrás de onde eu estou escrevendo. Eu acho que compensa dividir o valor só pra gente ter uma ideia, né, de Isso, eu quanto costumo que é. fazer isso. Isso. Deu mais ou menos, o 8 sobre 7 deu 1,14 mais ou menos. Mas assim, um deles é maior do que um em módulo. O outro é menor do que um, Ah, sim. certo? É. Então, e os dois são negativos. Então, colocando o zero aqui, okay, a gente pode pôr o menos um como referência aqui. Ele não pertence, mas só como referência. Ah, Esse tá. cara aqui, ele tem que estar à esquerda. Ele é um número menor do que menos um, porque o 8 é maior do que 7, né? Certo? Dividir 8 por 7 dá maior do que 1. Então, Ah, é o verdade, a gente precisa negativo tem que estar fazer aqui. realmente. Mas É. normalmente eu pego a calculadora também, você tem toda a razão. E esse aqui tem que dar menor do que 1 em módulo, Bem né? menor. Bem Aham, sim, menor. é. Ele está aqui. E aí, vamos fazer em cor diferente. Esse aqui a gente tem que pintar aqui bola aberta e jogar para lá. Esse aqui Fechada, Gustavo. é fechado, é sinal de igual. Esse aqui a gente tem que bola aberta, fechada. Já ia falar aberta de novo. Fechada e É. jogar para No lá. E menos aí, 8 sétimos, Gustavo. Não hã? é no 1, não. Não é no menos 1, não. É no menos 8 Caramba, sétimos. gente. É o horário, viu, gente? Tô acordado desde as 5 da manhã. Normal, É Gustavo. o horário. Pra lá. E aí a gente cai na mesma coisa daquela questão lá atrás. Tem que escolher a que satisfaz as duas. Certo? E a que satisfaz as duas é só a azul. Portanto, a solução é somente essa aqui, x maior que menos 2 sobre 13, ou, na forma de intervalo, x pertence ao intervalo fechado, que começa em menos 2 13avos, e vai até mais infinito, e no infinito é sempre aberto. Porque infinito não é número. Não existe um número que chama infinito. Infinito é uma direção, um conceito. Obrigado, Alessandra. Espero que a gente vá agora de vento em popa até o final. Então, 3,2. 3,2 é f de x é igual a x mais 1, que multiplica x menos 2, que multiplica x mais 3. E eu quero que calcule em pontos de x igual a menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Bom, vários pontinhos. 7 pontos. Bom, aí eu vou ensinar um truque para vocês, hein? Tem truque aqui. Vamos montar a tabelinha primeiro. Vamos nos antecipar no truque. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. E aqui é a função. Qual é o truque? O truque é o seguinte. Quando eu tenho uma função, é um polinômio, né? O que é isso, gente? Poli é muitos e um nômio são essas expressões com duas, só com uma operação, vai. É uma única operação. Então, x mais 1.
isso aqui é um monômio, mono de 1. X menos 2. Então, x mais 1 vezes x menos 2. Esses dois juntos formam um binômio. Esses três juntos formam um trinômio. E assim por diante. De forma geral, todo que tem um nômio para frente, a gente chama de polinômio. Poli de muitos, né? Muitos nômios. É igual a palavra polímero, certo? Para uma cadeia de muitas moléculas que se repetem. A mesma coisa. Então, quando está assim, desse jeito bonitinho, um parênteses vezes outro, preste atenção. Se x for igual a menos 1, que é o oposto do número que está aqui, esse parênteses dá zero. E zero vezes qualquer coisa é zero. Se x for igual a mais 2, que é o oposto do número que está aqui é menos 2, se ele for mais 2, de novo, isso aqui dá zero. E zero vezes qualquer coisa é zero. E por fim, se x for menos 3, então menos 3 mais 3 dá zero. Zero vezes qualquer coisa é zero. Então você já pode vir aqui e ver que o menos 3 está aqui, então dá zero. O mais 2, que zero é esse, está aqui, dá zero. E o menos 1 está aqui, dá zero. Então, de cara, eu não preciso fazer 3 desses. Ah, professor, e se eu não sabia isso e fiz? Não tem importância, você só foi lá e demonstrou o seu conhecimento, tá ótimo. Então, sabendo que esses caras aqui já dão zero, vamos fazer os outros. Então, quem que é menos 2? Então, seria menos 2 mais 1, que multiplica menos 2, que multiplica menos 2 mais 3. Isso daqui dá menos 2 mais 1 é menos 1. Menos 2 é menos 4. E menos 2 mais 3 é mais 1. Os uns multiplicando não fazem nada, só tem que me preocupar com menos. Menos com menos mais, 4. O resultado é 4. Agora aqui, zero em todos, né? Então, não dá zero, hein, gente? Cuidado. É zero no valor de x, então fica 0 mais 1, 0 menos 2, 0 mais 3. Ou seja, isso daqui é 1, que multiplica menos 2, que multiplica... Opa, esse parênteses ficou feio. Que multiplica 3. 1 vezes menos 2 é menos 2 mesmo, vezes 3 é menos 6. Agora aqui. 1 mais 1, que multiplica 1 menos 2, que multiplica 1 mais 3. Então, o primeiro parênteses é 2, o segundo parênteses é menos 1, e o terceiro parênteses é 4. 2 vezes 4, 8, com menos 1, menos 8. Pula esse zero, o último. 3 mais 1, que multiplica 3 menos 2, que multiplica 3 mais 3. Então, isso é 4, 2, 3 menos 2 é 1, positivo. 3 mais 3 é 6, 6 vezes 4, até onde eu lembro, dá 24. Se a inflação não subiu, dá 24. Acabou. Esse eu não errei nada, né? Tá com cara de que tá tudo certo. Não, tá tudo certo. É isso aí. Eu fiz o gráfico dele também pra ver como é que Ah, tá bom. Pois eu recomendo que o pessoal vá lá no GeoGebra, se não fez ainda, vai lá e faz o gráfico. Então, 3.3. 3.3, a nossa função f de x é 1 sobre... o que é isso aqui? X menos 1 ao quadrado. Até de óculos está difícil hoje, gente. X menos 1 ao quadrado. Ok, e os números são menos 2, menos 1, 0, 2 e 3. Vamos fazer a tabelinha. Aqui eu não falei, tá? Eu não falei, mas eu não falei de propósito porque era uma avaliação. Mas em qualquer texto sério,
teria escrito para vocês que a função é isso aqui e te dado logo de cara a condição é isso desde que x diferente de 1. Por quê? Porque se x for 1, 1 menos 1 é 0, 0 ao quadrado é 0 e 1 sobre 0 não é ninguém. Ou seja, não pode ter 1 aqui. Pode ver que eu pulei 1. Foi de propósito. Vamos colocar os números aqui. Menos 2, menos 1, 0. Eu vou fazer um negócio? Não está na prova. Eu vou despular o 1, só para mostrar para vocês qual seria a resposta correta. Eu vou pôr em vermelho. Se eu tivesse pedido para calcular no 1, já que eu não dei isso aqui, se eu tivesse falado assim, vou pegar eles na curva, hein? Eu vou pedir para calcular no 1 e ver o que a pessoa me responde. Vou te dar qual é a resposta correta, tá bom? Então vamos lá. Menos 2. Então, 1 dividido por menos 2 menos 1 ao quadrado. 1 dividido por menos 2 menos 1 é menos 3. Menos 3 ao quadrado. O quadrado cancela qualquer sinal de menos. Dá 3 ao quadrado, que é 9. Portanto, 1 nono. Agora, 1 sobre menos 1, que é esse cara aqui, e o menos 1 da equação que já está lá, menos 1. Menos 1 é menos 2. Menos 2 ao quadrado, cancela o sinal de menos, dá 1 quarto. Agora 0. 1 sobre 0 menos 1 ao quadrado. 0 menos 1 é menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1 mesmo. 1 sobre 1 é 1. Agora sim. O que dá se eu colocar mais 1 aqui dentro? Dá 1 sobre 1 menos 1 ao quadrado. E 1 menos 1 é 0, então você vai escrever que dá 1 sobre 0. E aí você vai dizer para mim que não existe. É o E cortado. Tá bom? Não existe. Essa é a verdadeira resposta. Não existe divisão por 0. Então, no mais 1, não existe um valor para essa função, não está definido. E se não existe, não faz parte do domínio. Lembra, todos os valores do domínio têm que ter valor. Todos os x's do domínio têm que corresponder a um valor na imagem. Por isso que o certo era ter escrito isso aqui. Eu não escrevi, justamente porque é uma avaliação e eu não estava pedindo mais 1 aqui. E isso aqui eu não pedi na prova, tá bom? Estou te contando de curiosidade. Então, continuando. 1 sobre... Esse parênteses de cima ficou feio, deixa eu arrumar aqui. Ficou pior, mas tudo bem. 1 sobre 2 menos 1 ao quadrado. 1 sobre 2 menos 1 é 1 ao quadrado, portanto, isso aqui é 1 de novo. E o último, deixa eu jogar um pouco para baixo, para não ficar tão espremido. Tem espaço, né? Não tem porquê. 1 sobre 3 menos 1 ao quadrado. 3 menos 1 é 2. 1 sobre 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Isso dá 1 quarto de novo. Bom? Beleza. Beleza. Então, vamos para a questão Gustavo, 4. só Opa! voltando um pouco naquela questão ali. Nessa. Ele é bem legal o gráfico, ele é bem legal o gráfico, porque você vê lá quando x é menos 2, ele tá ali bem perto de 0, né? Aí, do eixo y, né? Aí quando o x é menos 1, ele tá lá em 1/4, ele sobe um pouquinho, né? Aí depois, quando o x for 0, que daí ele dá 1, ele já subiu bem. Então ele dá um pico, que daí ele perde o intervalo lá do x igual a 1, né? E aí depois ele começa a descer daí bastante, porque daí quando o x for
2, o y vai ser 1 de novo. Então você faz aquele pico gigantesco, igual quando tem no HPLC, que é aquele pico enorme, né? É quando fica bonito, né? Claro. Mas é aquele pico estreito, né? Que é um pico que é muito utilizado, na verdade, né? Dependendo quem for trabalhar. Então, esse é um bom exemplo exemplo prático que eu digo, né? Quando você tem um pico fino, né? E alto, né? E esse é ótimo, porque a base dele ali, né? Ele começa a afunilar e ele vai até quase chegar daí no 1 lá em cima, só que daí o 1 não tem, né? Ele quebra no 1. Então ele vai até quase o 1 e depois ele passa 1 em alguma coisinha, né? Então é um exemplo prático para quem trabalha com isso, né? É um bom exemplo esse exercício. Tá certo. Então, seguindo a sugestão da Alessandra, eu estou fazendo o esboço do gráfico aqui. A única coisa, No Alessandra... GeoGebra ele fica bem legal, porque aí você não pega, tipo, meio, né, 1,5, né, 1,25 e tal, porque daí ele vai muito lá pra cima, sabe? Ele sobe muito, né? Ele vai bem lá em cima. A única coisa que eu vou te falar é o seguinte. Você citou um exemplo da química analítica, que eu não sei se as pessoas conhecem, que é o resultado do HPLC, né? Que são picos de ressonância. E aí, picos de ressonância reais têm topo. Eles são bem estreitinhos, mas eles têm um topo. Esse aqui não tem topo. Não tem. Esse aqui sobe, sobe, nunca chega no 1, porque para chegar no 1 ele tem que subir para o infinito. Beleza? Só tem, realmente, tem essa diferença de um real. Tá bom, gente, legal. Realmente é um gráfico bonito, sugiro fazer. É que às vezes o pessoal fica tão focado, né, no exercício e acaba não pensando em o que aquilo ali pode representar. Uhum. Então, ó, tá acabando, tá? Porque na verdade o 5 é tranquilo, é mais esse daqui. Esse aqui é o último que vai dar trabalho. Então esse daqui é para achar a função inversa. A função dada no exercício 4.1 é f de x igual a 10x menos 5. É para achar a função inversa. Então o que a gente faz? Chama a função de y e isola o x. Então, se 10x menos 5 é igual a y, portanto, 10x é igual a y mais 5, porque eu passei o 5 para lá, divide por x, x é igual a y mais 5 sobre 10, e esse cara aqui você vai chamar de função inversa. Portanto, a função inversa, você pode até deixar o y, não precisa trocar. A função inversa é y mais 5 sobre 10. Só isso. Gustavo, mas aí é a inversa de x, né? Mas não tem importância não trocar a variável. Você pode, não tem problema. Porque o que importa é a forma, é a funcionalidade. Se quiser chamar de U, Z, T, né? Não importa. O que importa é que é o nome que eu der mais 5 sobre 10. É isso que define a função inversa. Então, o que a Alessandra quis dizer é assim, será que não seria obrigado, para a resposta ficar completa, trocar o y por x de volta e escrever assim? Você pode fazer isso. Você pode. Porque x é a incógnita, é o desconhecido. Não quer dizer que é o mesmo x daqui e daqui. Você pode. Mas não precisa. Se parar aqui, tá certo também. Se vocês ouvirem um uivo, é meu gato.
Eu tenho um gato que acha que é cachorro desde pequeno. E ele meio late, meio uiva. Hoje é lua cheia. Ele tá meio que uivando na minha janela aqui. Pior que dá pra ouvir, Gustavo. Dá pra ouvir? É, Tá. é meu gato. Ele sabe que eu tô aqui no escritório e ele fica na janela uivando pra mim. F de x igual a 3 sobre 3x mais 1. Procedimento é o mesmo. Chamo isso aqui de y e isolo x. Então, eu vou passar isso aqui para cima multiplicando. Vai ficar assim. 3 é igual a y. Espera aí. Se eu fizer isso... não é uma boa. Vai complicar minha vida. Vai dar mais operações. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou passar esse parênteses, isso aqui tudo, para cima, multiplicando. Tudo isso aqui. Vou passar para cima multiplicando. E depois eu não vou fazer distributivo. Vou passar o y para baixo no próximo passo, só para deixar claro. Então vai ficar assim. 3 é igual a y, que multiplica 3x mais 1. Aí eu posso ficar tentado a fazer uma distributiva aqui, mas isso só vai espalhar os meus y. Eu não quero espalhar meus y. Eu vou pegar esse y e passar para baixo dividindo, pela mesma lógica. Então fica 3... Opa, não quero escrever em amarelo, que é meio difícil de ver. Amarelo é só para fazer risquinho. Fica 3 sobre y, que é igual a 3x mais 1. Agora eu vou passar o 1 para o outro lado. Vai ficar 3 sobre y menos 1, que é igual a 3x. E agora eu vou passar esse x dividindo. Então, divide tudo. Esse aqui vai ficar 3 sobre 3y menos 1 terço. Dividir os dois por 3, que é igual a x. Vai embora esse... Na verdade, né? Oi? Falou que você ia passar o x pro outro lado, mas na verdade era o Não, não quero. Eu quero isolar o x, né? Na hora de falar, você trocou. Eu Você troquei? fez certo, mas falou... na hora de falar só. Não, gente, desculpa, eu fiz o certo, tá? Você fez certo, mas na hora de falar, você falou o Não, contrário. faço o que eu faço, não faço o que eu digo nesse caso. E aí, aonde está o x é quem eu vou rebatizar de f menos 1, que é a função inversa. Portanto, a função inversa, nesse caso ficou como y, ela é 1 sobre y menos 1 terço. Se quiser voltar x aqui, fica 1 de x é 1 sobre x menos 1 terço. Isso. Esse aqui, gente, tanto esse quanto esse, tem como tirar a prova, tá? Aliás, quase tudo que a gente fez aqui tem como tirar a prova. Ó, o que acontece quando eu faço, e tem a ver com a equação, com o problema 5. O que acontece quando eu coloco a função dentro da função inversa ou vice-versa? O que acontece quando eu faço isso, um dentro do outro? Tem que dar 1. Então, se eu tinha essa função aqui, ó, se a minha função era 10x menos 5. Ai, que susto que eu levei, gente. Peraí que meu gato entrou. Seu doido! Ai, Gustavo, só você mesmo. Peraí. Você quer me matar do coração? Ai, Gustavo. Vem cá. Já que você entrou, vem participar da aula. Foi uma videocacetada isso. Meu coração veio na boca, porque parecia que alguém tinha aberto a minha porta. Senta. Teste cardíaco. Ao vivo ainda, né, Gustavo? Ao vivo. Olha lá, dá oi, povo. A cabeça dele sumiu.
Senta aqui bonitinho comigo, vai? Que eu tenho que terminar. Fica aqui quietinha. Nossa, que unha pontuda. Vou ter que cortar sua unha depois. Vamos lá. Ai, tá rasgando tudo meu moletom. Fica quieto aí. Senão eu vou ter que pôr pra fora. Pera aí, gente. Pronto. Pronto? Posso continuar? Pronto. Então, voltando. Agora meu coração voltou à pulsação normal. Ele está aqui embaixo comigo. Substitui um no outro, né? Então, aqui eu não tinha 10x menos 5. Eu estou fazendo com espaço de propósito. Aonde tem o x, substitui a função inversa. Que é, vamos trocar de cor, que é x mais 5 sobre 10. Então, onde tinha o x, substitui x mais 5 sobre 10. Ui, peraí. É o gato agora, gente. Agora eu posso pôr a culpa no gato. Ai, perdi completamente o ponto da mesa aqui onde eu estou. Faz de conta que é um parênteses, tá? Então, ó, 10 em cima, 10 embaixo, cancela 10 com 10. Isso aqui fica x mais 5 menos 5 dá x. Que é o que eu quis dizer aqui com 1, tá? Perdão. Eu quis dizer que tinha que dar x. Eu quis dizer que tinha que dar identidade. A função identidade é x, tá? Aqui eu já tava afetado pelo gato. Você tá bem? Fica quietinho aqui, senão eu vou ter que parar a aula para te pôr para fora. Então você sempre pode fazer isso. Se você fizer a mesma coisa aqui, se você substituir aonde tem x, você colocar 1 sobre x menos 1/3, tem que cancelar tudo e dar x no final. É assim que confere, tá? Então vamos fazer a última desse aqui. Antes que eu tenha que pôr o gato para fora, que ele está me dando trabalho. Fica quietinho. Eu estou na 4,3, é isso? Isso. 4,3. A função agora, f de x é igual a raiz quadrada de 2x menos 1. Chama isso aqui de y. Eleva dos dois lados ao quadrado. Então, elevando ao quadrado aqui, some a raiz. Ok? E elevando do outro lado, fica assim. Então, eleva aqui, fica 2x menos 1 é igual a y ao quadrado. Passa para o outro lado, fica 2x igual a y ao quadrado mais 1, porque eu passei para o outro lado. Passo 2 dividindo, x é igual a y ao quadrado mais 1 sobre 2. Pronto. Esse aqui é meu f a menos 1, portanto a função inversa f a menos 1 de y é igual a y ao quadrado mais 1 sobre 2. Beleza? Tá bom. Ufa, vamos para o último. O último, se tudo der certo, a gente consegue fazer praticamente numa folha só. Ele tem 6 itens, mas é porque eles são simples. Ele pode parecer meio assustador no começo, mas não é não. Só assusta mesmo, não é difícil. Eu te dou 3 funções. F de x igual a x quadrado menos 1. Me ajuda a ler, Alessandra. Se não for isso, você me fala. G de x. É isso mesmo. Que agora com o gato no colo, eu não posso nem inclinar para frente para ver. É 1 sobre x, é isso? 1 sobre x. Isso. E o h de x é igual a 7 vezes x. Você está destruindo a minha calça aqui.
E o h de x é igual a 7 vezes x. 7x. Perfeito. Aí então, o primeiro... Isso. Vamos fazer, ó. Agora eu acho que eu consigo ler. 5,1. Se eu errar, você me fala, tá? Tudo é y. Y é igual a... O primeiro é f bola h de 1. É o fó. Com h mudo. É o fó. Certo? O que isso significa, gente? Significa pegar o f e pôr o h dentro dele. É sempre nessa ordem. Então, primeiro, a gente vai calcular quem que é h de 1. H não é 7x? Então é 7 vezes 1, que é 7. Isso aqui é 7. E eu vou jogar o 7 dentro do f, que é 7 ao quadrado menos 1. 7 ao quadrado é 49, certo? Menos 1, 48. É isso, gente. Vamos continuar nesse ritmo, ver onde a gente chega. 5.2. O meu gato não sossega. Eu vou ter que te pôr pra fora desse jeito, mano. Sossega aqui. Vocês não estão vendo ele. Olha lá. Põe os olhos azuis lá. Ai, que bonito que eu sou. Olha lá. Todo mundo já te viu. Era isso que você queria. Agora sossega. Ele é exibido. O próximo é o fog. O famoso fog. Fog de 1/5. Então, a mesma coisa. Põe o f por fora. O g por dentro é g de 1/5. Então, isso aqui é f de... Quem que é g de 1/5? Bom, se g é 1 sobre x, 1 sobre 5, que é isso que é 1/5, divisão de fração conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Isso aqui é 5. Isso é f de 5. E agora a gente vai pôr no f. 5 ao quadrado menos 1. 5 ao quadrado é 25, menos 1, 24. Vamos dar um espaço maior aqui, 5, 3. Agora é o ROG. H bola G de 7. Então é o H fora, de G dentro, de 7. Bom, H de... Quem que é G? G é 1 sobre X, então é 1 sobre 7. E quem que é o H? H é 7x, então é 7 vezes o que está aqui dentro, que é 1/7. 7 vezes 1/7 é 1. Pronto. Você concorda, Sr. Toad? Ele concordou. Vocês não viram, mas ele concordou. Pelo menos ele parou de uivar. Ok, agora a coisa começa a ficar um pouquinho mais... eu não diria nem desafiadora, porque não fica mais trabalhoso. Só fica mais complicado de ler a princípio, né? G bola F bola H de 5/7. Eu li direito? Acho que é isso, né? Então, vai pondo um dentro do outro, gente. É G, eu vou usar chaves para abrir o primeiro. G de F, agora é colchetes. De H, agora é parênteses. De 5/7. É isso. Vou precisar de mais espaço. Vamos fazer aqui. Então, deixo G de F. Que for. Deixo G de F. E aqui, quem que é H de 5/7? H é 7x. Então, é 7 vezes o que está aqui dentro. 7 vezes 5/7. Que é 5.
Então, aqui ficou 5. Portanto, é G de F de 5. Ok. Então, é G de... Quem que é F de 5? Bom, F é x² menos 1. E a gente já calculou quem que é F de 5. Está aqui em cima. É de propósito, gente. Ó, é 24. Então, é G de 24. E quem que é G? G é 1 sobre x. Portanto, é 1 sobre 24. Beleza. Vou virar a página para fazer os dois últimos, porque não tem por que a gente fazer apertado, né? 5, 5. Então, o 5, 5, ele é... Alessandra, agora eu vou precisar da sua ajuda. Eu acho que é FOG de raiz de 2. Isso. Dividido por GOF de raiz de 2. GOF de raiz de 2 também. Obrigado. Aí você quer que eu passe os... Não, tudo bem. Estou com as funções aqui. O F, você lembra? É, tá aqui na tela. Então fica F de G de raiz de 2. E G é 1 sobre. Portanto, isso aqui fica F de 1 sobre raiz de 2. Isso é aqui em cima. Vamos fazer embaixo. Antes de terminar aquilo ali. Vamos fazer embaixo. Aqui é o contrário, né? Aqui é G de F de raiz de 2. Bom, F é x² menos 1. Então, o que está aqui dentro é raiz de 2. Raiz de 2 ao quadrado é 2. 2 menos 1. E 2 menos 1 está dando 1 ainda, apesar da inflação. A inflação está melhorando, né, gente? Essa piada não está nem engraçada, mas nunca foi. Agora está menos Tira o ainda. igual de baixo, só para não confundir. É, isso. Tiremos o igual de baixo. Então, o que nós temos? Em cima, nós temos f de 1 sobre raiz de 2. Bom, f é o que está aqui ao quadrado menos 1. Então, 1 sobre raiz de 2 ao quadrado, 1 ao quadrado é 1 mesmo, e raiz de 2 ao quadrado é meio. É 2, perdão. Então, dá 1 meio. 1 meio menos 1, dividido por... Aqui embaixo deu 2 menos 1. E o g é 1 sobre x, então fica 1 sobre 1. Meio menos 1 é menos meio. E aqui 1 por 1 é 1. Portanto, a resposta é menos meio. O último do último do último. Para acabar. ROG de 7 dividido por GOH. G-O-H. De 1. Acertei? Valeu. Isso, Gustavo. Muito obrigado. Então, H de G de 7 dividido por G de H de 1. Aqui em cima, então, o que está fora é o H. G de 7. G é 1 sobre, então 1 sobre 7. Aqui o G está fora. H é 7 vezes. Então, 7 vezes 1, que é 7. Vamos continuar aqui embaixo. O que é em cima? É o H. H é 7 vezes. Então, fica 7 vezes 1 sétimo, que já estava lá. E o G é 1 sobre 7. Olha que coisa. 7 vezes 1 sétimo dividido por 1 sétimo, gente. Você pode fazer do jeito que você quiser, tem que dar 7. Porque é como se eu tivesse cancelado isso aqui, não importa o número. Você está multiplicando em cima e dividindo embaixo pela mesma coisa? Certo? É 7. Tá bom. Acabou. Sabe como que ele sossegou? Eu tenho 3 monitores. Ele parou e ficou olhando para o monitor que tem o retorno. Ficou olhando eu escrever no outro monitor. Aí ele sossegou. Cada uma. Esse aqui é o Sr. Toad. Olha ele lá. Toad, vamos para fora agora? Vamos para fora.
Gente, é isso. Eu vou encerrar a gravação porque já está longa. Muito obrigado. Eu vou corrigir. A correção vai ser assim, ó. Tá vendo o gabarito? O gabarito é o que você deveria ter feito. Então, se você acertou, você acertou. Se você errou, eu vou tentar comentar no seu erro, para você saber o que você fez errado. Porém, o que você fez de certo está explicado nesse vídeo. E a ideia é você, a partir disso, né, se balizar para estudar de novo, para fazer aqui, em Poços. Eu vou dizer o seguinte, quem acertar, precisa acertar tudo, né? Mas quem demonstrar um conhecimento amplo, acertei quase tudo, fui bem, nossa, professor, errei um sinal aqui. Vocês viram, até eu errei o sinal aqui, entendeu? Ah, errei um sinal aqui, errei uma coisinha boba ali, mas ó, demonstrei conhecimento, para mim isso é importante. Demonstrou as habilidades que eu espero que você tenha desenvolvido. Aí, nem precisaria fazer a prova de Poços, gente, vou ser bem sincero. Pode fazer para melhorar, para falar, professor, ó, entre o meu erro lá e a minha ida para Poços, eu resolvi fazer, eu já tinha que fazer as outras matérias mesmo, eu resolvi fazer, tá? E aí eu fui melhor. Ótimo, foi melhor. Melhor o conceito final. Eu só vou dar nota no final porque a universidade me obriga. Eu vou converter o seu conceito em nota, tá? E eu vou colocar também amanhã no Moodle, eu vou colocar um questionário de autoavaliação. Eu quero que vocês se avaliem agora, depois de ter feito esta avaliação. E eu vou levar em conta a sua autoavaliação também, na hora de dar a nota final. Então, sejam sinceros e sinceras. Ok? É isso. Obrigado, Alessandra. Obrigada, Gustavo. Eu que agradeço. Vou encerrar então. Gente, boa noite para vocês. Ou bom dia, né? Vocês podem estar assistindo à tarde. Eu esqueci, não tem ninguém aqui, só tem eu e a Alessandra. Então, até mais.